Isso aqui é o povo agora tá elogiando. Nossa, Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live aqui, de última hora, live extraordinária, sem avisar ninguém, mas é na luta, né? Deixa eu colocar aqui no grupo aqui para avisar todo mundo, tá? Deixa eu avisar aqui que a gente vai começar uma live agora. Vamos lá. Que aí a gente vai começar, eu vou explicar tudo isso que aconteceu hoje, tá? Tudo o que aconteceu e avisa que tem live. Já vamos começar, pessoal. Já tem 138 pessoas, tá? Vou explicar tudo o que aconteceu, como que ficou, para vocês entenderem o que aconteceu, como que ficou. Sejam todos bem-vindos. Agora eu vou dar a parte chata para vocês, que é a parte jurídica, para explicar. 1.100 pessoas na sala já. Sejam muito bem-vindos, tá? Estou só pedindo para o pessoal explicar no grupo, tá? Chamar todo mundo, vocês compartilhem aí, me ajuda. Já vamos começar a live aqui de última hora, tá, galera? Fica tranquilo que eu vou explicar tudo o que aconteceu, tá? Ó, um abraço para o Felipe, para o João, por ter transmitido para todo mundo aí, tá? O que aconteceu. 1.400 pessoas na live, ó, tô batendo recorde. Hoje foi dia de vitória, gente. Hoje foi dia de vitória demais. Mas vocês não têm noção da luta que foi aqui. Da luta. Hoje eu só vou falar de suspensão de consignado, tá? Hoje eu vou falar e um pouquinho sobre a margem. O 14º fica para depois, se bem que hoje tem notícia boa demais também sobre o 14º, tá? Se bem que tem notícia boa e top demais. Vamos começar? Vamos começar? 1.700 pessoas na sala. Vamos explicar tudo o que aconteceu hoje. Olha só, pessoal. O impacto da nossa união no Senado obrigou a colocar a votação para hoje. Entendam. Isso aqui não teria saído do papel, mas não teria saído mesmo. Então, o impacto de hoje obrigou eles colocarem isso aqui, porque pegou uma repercussão muito negativa, mas muito negativa com relação à margem de 5%. Então, vamos entender tudo o que aconteceu. Depois da votação da margem, eu entrei em contato com a assessoria do Everton e fiquei conversando com ele. E o Everton foi bem conciso. Ele falou, doutor, eu defendo a suspensão, tá? Eu defendo a suspensão. Não defendo a margem. Isso aí a gente já sabia, tá? Então, é onde eu digo, antes de criticar por ideologia, vamos analisar. Peraí, ele pode até não defender a margem, a gente tem que respeitar, é ruim pra gente, mas vamos respeitar. E argumentar para convencer ele do contrário, tá? De forma organizada, ordeira. Mas ele é totalmente a favor da suspensão. Então, como contrassenso, depois da bomba que se tornou ter negado a margem, eles tinham que compensar de algum jeito, porque eles viram que nós estamos unidos. Eles viram que hoje o aposentado não é bobo mais, a gente está unido. Então, o que aconteceu? Vamos fazer algo em prol desse povo, senão eles vão arrebentar o Senado. E, graças a isso, o projeto do Otto Alencar, que estava morto, esquecido, renasceu. E em contato com o Everton, a gente comentou de tudo isso. Eu vou mandar um abraço para o Adroaldo, que é o assessor parlamentar do Everton, tá? Adroaldo, se você estiver me assistindo, um abraço para você. Então, a gente conversou muito, mas foram muitos debates. Qualquer dia eu ainda quero trazer ele aqui para uma live aqui, porque a gente debateu juridicamente muito. E ele põe um argumento e eu contra-argumentava, até que eu falei, peraí, tá falho, tá faltando gente aqui dentro. Tá faltando gente. E nessa contra-argumentação, vamos fazer uma emenda. Quem assistiu o vídeo mais cedo viu da emenda. Então, colocamos uma emenda lá dentro para alcançar também os servidores. Tá? Vamos explicar tudo para você entender. Então, o projeto original do Otto Alencar, ele só previa os trabalhadores e os aposentados e pensionistas. Ele não previa os servidores. Tá? Não previa os servidores. E com a emenda do Everton, aí era de 90 dias. Com a emenda do Everton, passou para 120 dias, e também incluiu-se os servidores, tá? Incluiu os servidores. E também incluiu
Desculpem, gente. Muita emoção, eu ainda estou meio impactado com isso aqui. E também, os contratos que foram firmados durante a pandemia já vão aplicar essa prorrogação. Então, foi muito, muito bom mesmo. Tá? Muito bom. Pegar. Muito bom mesmo. Aí, o que aconteceu? Acho que é o impacto de tudo. Deu engasgado aqui. Então, o que aconteceu? Desculpem, pessoal. Vamos para a guerra. Teve gente que falou que a gente não conseguia. Vamos mostrar para eles que não é bem assim. Obrigado. Minha esposa está aqui me ajudando, gente. Olha só. Aí, o que aconteceu? Incluiu a emenda. Então, nós temos o texto original do Everton e muitas emendas foram apresentadas. Se eu não me engano, 5 emendas. Mas, olha que coisa interessante, por que eu digo para vocês, não vamos nos ligar à ideologia. Ele saiu, por ter atacado a margem, que muita gente criticou, ele foi quem melhorou o projeto. Então, o projeto se tornou melhor. Aí, eu entrei em contato com o Lazier. E o Lazier tem um projeto para incluir a margem. E deu toda a assistência. Então, ele fez essa emenda para incluir a margem. O que acontece? Desculpa, pessoal. Esse projeto para incluir a margem. Então, hoje, nós conseguimos pôr em pauta para votação as duas coisas ao mesmo tempo. Margem e suspensão. Os dois. Margem e suspensão. O que acontece? Desculpa, eu engasguei. Por isso que eu estou parando para beber água. Margem e suspensão. Só que tem um relator, tá? E o relator foi o Orio... Ele tem um nome um pouco diferente. Deixa eu pegar aqui, ó. Oriovisto. E tem um relator. Foi determinado um relator, que é o Oriovisto. E o Oriovisto, ele trabalha o texto. Então, ele segue o entendimento dele. E no entendimento dele, ele fez o parecer, e nesse parecer do Oriovisto, de imediato ele já excluiu a margem. Então, nós perdemos a margem, tá? No parecer dele, ele já excluiu a margem. E também, ele readaptou o texto. E ele excluiu a primeira vista, ele excluiu os aposentados e pensionistas. E nisso, eu tinha conversado hoje com o Paulo Paim, que foi um cara espetacular. Paulo Paim estava, durante a votação, aqui no celular comigo, tá? Depois nós vamos fazer uma entrevista e nós ainda vamos comentar sobre tudo que aconteceu. Paulo Paim correu lá para diligenciar e eu, pelo celular, aqui conversando com o assessor dele, tá? Que é o Silvio, um cara 100%. Então, falamos, Oriovisto, não dá para excluir os aposentados e pensionistas e os servidores. O que ele fez? Depois do texto apresentado, isso é para mostrar para vocês que dá para mudar. Depois do texto já apresentado, já posto em votação, durante os debates, ele nos ouviu e alterou o texto. E incluiu novamente aposentados, pensionistas e servidores. E os trabalhadores da CLT. Só que manteve só em 90 dias. E da forma que ficou a redação, ficou muito questionável. Por que questionável? Porque não se aplicaria de forma automática, não pegaria os contratos em curso e também deu uma margem de que você teria que renegociar com o banco. E isso foi muito debatido, foi muito questionado. Então, aqueles debates, foi assim, todo mundo votou primeiro o texto e nos primórdios ali do texto, no início, todo mundo falou, não, a gente quer o texto, mas quer o texto original. Como não era possível derrubar o relatório do Oriovisto, restava o quê? Pegar o texto do Everton Rocha, que ele voltava à versão original e ainda melhor. É o que a gente chama de destaques. Então, o pessoal ficou muito sem entender como que era a votação. Aquela primeira votação foi, essa matéria,
É boa ou é ruim? É boa. Beleza. Então, aqueles primeiros votos que todo mundo, nossa, o que está acontecendo? Era só para definir se a matéria era plausível, é o que a gente chama de, desculpem, pautável, ou se era uma matéria que não devia ser pautável. Ou seja, se naquela primeira votação todo mundo fala é não, acabou, o sonho morreu, tá? O fato é que na primeira votação foi sim. Foi sim. Saindo da primeira votação, agora se define o texto. O texto. E agora? O que tem que fazer com esse texto? Vamos votar os destaques, que são espécie de emendas, tá? Esses destaques. O primeiro destaque foi do Fernando Collor. E, assim, foi nobre. Ele queria incluir ali na decisão também os mutuários de casa própria. Quem tem habitação e tudo, ele queria incluir para suspender durante 4 meses também. Essa votação não foi acatada, tá? Essa não foi acatada, foi rejeitada. Por quê? Porque se tratava de matéria estranha. Obrigado, amor. Se tratava de matéria estranha, então não foi aprovado. Estão me ouvindo bem, galera? Estou sem o foninho aqui, estou com o foninho, mas não estou conectado. Melhorou aí? Estão ouvindo bem? Vocês confirmam. Tá, né? Então, olha só, o que aconteceu? O do Collor foi rejeitado. Então, primeiro teve uma votação para definir. Fica ou sai? Ficou. Aí agora vamos para as emendas. A primeira emenda foi do Collor, depois da Rosiane, se eu não me engano. Ela pretendia aumentar de inicial, que era 90, para 8 meses. Foi rejeitada, ninguém aprovou. Então, o Randolph fez uma proposta e falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fechar um acordo, que aí a gente aprova o texto do Everton, que era o melhor, que vai voltar à redação original com alguns melhoramentos, e todo mundo abre mão dos destaques. Não quiseram esse acordo, tá? Não quiseram esse acordo. Então, foi posto em votação. Partiu para votação agora. E foi votando, destaque por destaque, até que chegou no último, que era o texto do Everton Rocha. E tudo isso acontecendo, eu em contato com o Vanderlan, com o Marcos Duval aqui, eu estava conversando com 7 senadores ao mesmo tempo. Eu mostro para vocês aqui como é que está o meu WhatsApp. Aqui, ó. Um dos que eu estava conversando em tempo real, aqui, ó. Senador Paim. Tá? Em tempo real aqui. Então, assim, na conversa aqui, e especificando como que vai estar, como que vai ser, e a gente negociando, e ele negociando, ligando o Paulo Paim, e também o Lazier ligando e tentando convencer para a gente manter o texto da forma que estava. Então, foi para votação e ganhamos, gente. Ganhamos. Como que ficou? Não está tão completo, mas agora ele vai para a Câmara. A gente pode mudar alguma coisinha lá. O retroativo. Esse não ficou. É uma matéria mais polêmica, porque aí sim vai arrancar dinheiro do bolso do banco, e você sabe como que eles são. Mas nós tivemos uma notícia perfeita. Lá na Câmara a gente está com todo o apoio. Está com apoio maciço. Maciço mesmo. Então, como que ficou? Olha só. Ficou. Agora vai ser adequado o texto. Eles têm 48 horas para dar o texto final. Mas, juntando o projeto do Otto com o destaque do Everton Rocha, juntando os dois, eu posso já dar uma prévia do que vai acontecer. Olhem só. Alcançou aposentados, pensionistas, trabalhadores de CLT, servidores públicos. O texto não ficou claro se alcançar só 8.112, mas nós vamos manter. Perguntar se alcançar os servidores federais e pensionistas federais. Perguntaram se alcança os servidores federais e pensionistas federais. Esses, 100% de certeza. O texto ele não ficou claro se alcança só a Lei 8.112. A Lei 8.112 é dos servidores federais. Ou se ela se estende também. Ao meu entender, se estende sim. Porque o texto lá traça servidores. Servidores e empregados públicos. Então, se você trabalha para uma empresa pública, você é da Petrobras,
você é de uma empresa pública, você empregado público, você também vai ser alcançado. E isso graças ao Everton Rocha. É por isso que eu falo aqui nesse canal, ideologia só atrapalha. Se a gente se valesse da ideologia, para atacar o... Isso não teria se transformado em realidade, tá? Então, para vocês entenderem, aposentados e pensionistas, saiu e voltou, tá? Então tá. No projeto original estava lá, o relator tirou, o relator pôs de volta e o Everton manteve. Então, aposentados e pensionistas, tá tudo lá dentro. Tá? Servidores, da mesma forma. No do Otto, não tinha, o relator tirou, o Everton veio e colocou de novo. Então, alcança os servidores, sim, tá? Não tem o retroativo. Mas não se esqueçam que lá na Câmara, nós temos o Pompeu de Matos, tá? Lá na Câmara, nós temos o capitão Alberto Neto, tá? Então, assim, lá na Câmara nós já temos os contatos. Hoje, graças a Deus, a gente tinha 7 senadores. O Vanderlan estava em contato aqui, tá? O Luiz Cláudio, tá? O senador Paim, tá? O Oriovisto estava aqui com a gente também, através do Silvio, tá? O Adroaldo, que é o do Everton Rocha, tá? O Leandro, que é o do Vanderlan, todos esses aqui, ó, aqui no Zap, aqui, ó, em tempo real, conversando e passando informação de um para o outro, tá? Ó, a Adriana, que é a do Otto Alencar, o capitão Alberto Neto aqui com a gente, o Otto Alencar, tá? Tá? Vocês estão vendo aí. O Gustavo, do Marcos Duval, o João Carlos, que é do Pompeu, o Matheus, que trabalha com o Paulo Paim, o Gustavo, que é assessor do Luiz do Carmo, tá? Então, todos esses em tempo real. Olha, gente, o que eu estou buscando aqui? Políticos que ouvem o povo. E é através de vocês, que vocês estão dando força para tudo isso ser articulado. Se não fosse esse canal aqui, junto com os outros, lutando, hoje ninguém estava comemorando suspensão. Terça-feira a gente teve uma derrota. E a resposta de terça-feira foi hoje. Conseguimos. E lá na Câmara vai ser vitória. Porque lá nós temos quem pode incluir para a gente, quem pode ir lá e colocar dentro da PL, na Câmara, a margem dos 5%. Lá cabe emenda. Tá? Lá cabe emenda. E enquanto lá vai ser jogada essas emendas, a gente tem tempo de convencer mais senadores de cá. Porque hoje o Paulo Paim está do nosso lado, o Vanderlan está do nosso lado, tem muitos do nosso lado que a gente pode lutar. Hoje o Lazieres está do nosso lado. Então tem muitos aqui que podem estar ajudando. Macedo Antônio perguntou, doutor Estão, boa noite, os militares das Forças Armadas ficaram de fora? Macedo Antônio perguntou se os militares das Forças Armadas ficaram de fora. O texto fala servidores públicos. Ele não especifica se civis ou militares. Ficou essa lacuna, tá? Quando um texto de lei fala, ele tem que tentar ser o mais claro possível. E se não for claro possível, a gente vai tentar fazer uma interpretação que a gente chama em bona parte, infavorável. Então, se fala servidores, não excluindo, a gente vai olhar a análise da inclusão. Então, servidores públicos, eu jogo sim. Civis e militares, sim. Tá? Na minha interpretação, e se for preciso de entrar com ação judicial para ganhar, militar está incluso, sim. Tá? Se eu quiser um texto que exclui, eu falaria servidores públicos civis. Porque o militar é servidor público. Ele só é militar. Então, nós temos servidores civis e militares. Se não excluiu no texto, o mínimo que tem é uma interpretação analógica alcançando todo mundo, tá? Infelizmente, a gente não teve da margem. Nós temos que agradecer quem foi herói. Eu vou falar aqui quem foram nossos heróis aqui, tá? Quem foram nossos heróis? Primeiro que eu não vou discutir
é Paulo Paim. Cara, o cara ajudou de um tanto, mas de um tanto. Então, vamos dar parabéns para o Paulo Paim. O Oriovisto, ele também ajudou, porque ele viu, ele reviu, ele manteve. Então, o Oriovisto também merece o agradecimento, porque foi aprovado. A gente tem que entender o ponto de vista dele, porque ele não excluiu. O Everton Rocha é aquele que eu falei, de bandido a herói. Cara, vamos olhar as ações. Graças a ele, os servidores estão aqui. Graças a ele, foi para 120 dias. E se ele não tivesse essa emenda, a gente tinha tomado prejuízo. Tá? Vamos lá. Vamos falar. Vanderlan, Leandro, obrigado, cara. Obrigado demais. O Vanderlan estava lá e votou favorável. Vamos mandar um abraço também para o Romário. Romário, parabéns, cara. Além de ter votado favorável, vamos dar um parabéns para o Romário também, que hoje ele instituiu o dia do autismo. E minha filhota é autista. Parabéns para o Romário. Vamos lá, tem mais gente aqui, ó. O Otto Alencar nem se fala, né? Eu vou mandar um abraço para a Adriana, que é a assessora do Otto Alencar. O capitão Alberto Neto, direto aqui na live com a gente, tá? A Juliana, que é do Lazier Martins, tá? O Gustavo, do Marcos Duval, o João Carlos, do Pompeu, o Matheus, do Paulo Paim, e o Gustavo, do Luiz do Carmo. Todos esses merecem nosso reconhecimento nessa hora. Pergunta? Tem. Fala. Sinara perguntou quando vai para a Câmara a suspensão, é agora. A Sinara perguntou quando é que vai para a Câmara. No Senado, nós temos 48 horas para o texto final ser elaborado, porque agora eles têm que pegar o texto do Otto, tá? Com o relatório do Oriovisto e com a emenda, o destaque do Everton, juntar e fazer um texto para poder mandar para a Câmara. Então, em torno, a lei fala 48 horas. Só que eu acredito que seja talvez até mais rápido, devido à urgência e à pressão popular, graças a vocês. 4.500 pessoas se inscrevem, gente. Vamos dar força aí para esse canal, para o canal do João, do Milton e do Felipe Brito, tá, gente? É a partir daqui que a gente está conseguindo as coisas. Para quem... Me desculpem aqui o desabafo. Para quem foi pessimista e falou que a gente não faz nada, aqui para vocês, viu? O povo unido é forte. Todo poder emana do povo. Pergunta? Ronaldo Dantas perguntou, essa lei está valendo para todos os policiais militares e nativos de todos os estados? Ronaldo Dantas perguntou se está valendo para os policiais e nativos do estado, militares do estado. É a mesma resposta que eu dou para os servidores federais. A lei não foi clara e a gente precisa esperar a redação final da lei. Mas se fala servidores, sem excluir os militares, alcança os dois. Servidor é civil e militar, tá? Se eu quero fazer uma lei para militar, eu falo servidores militares. Se eu quero fazer uma lei para servidores civis, eu falo servidores civis. Se eu quero alcançar todo mundo, eu falo servidores. Simples assim. Então, no meu entender de advogado que interpreta leis há mais de 10 anos, bola dentro para a gente, tá? Roberto perguntou assim, qual o próximo passo agora? Irmos para cima do Maia para pautar? O Roberto perguntou, qual o próximo passo? Vamos rezar, gente. Vamos rezar. Tá? Brincadeira, brincadeira. O Roberto perguntou qual o próximo passo. Gente, já vai para a Câmara. Lá, a gente já tem o apoio do Maia. Não custa lembrar e agradecer. Não custa lembrar e agradecer. Quanto mais rápido ele pautar, melhor. Ele já está pautando a 2017, que é a da margem. Vai ser apresentada uma emenda nessa. Então, assim, é aquilo que eu falei. Quem me acompanha no canal e lembra lá do início, a primeira live que a gente teve com o deputado, eu falei, olha, o processo legislativo não é um caminho em linha reta. A gente tem milhares de caminhos para chegar no resultado final. A gente tem ação na justiça, a gente tem projeto de lei, a gente tem MP, resolução, tem muita coisa, emenda, tá? Só faltava um advogado para acompanhar isso. Vocês já viram alguma coisa acontecer da maneira que está acontecendo agora, nesse momento? Vocês já viram isso? Isso é inédito no Brasil. Quem já brigou pelos aposentados igual a gente está fazendo? Não teve, tá? Então agora nós estamos unidos e organizados. Pergunta. Lindenberg perguntou, tem devolução dos meses anteriores?
20.3.2020. Lindenberg perguntou se vai ter um retroativo e a devolução dos meses anteriores. Olha só, o projeto do Otto Alencar foi louvável, mas desde o primeiro vídeo eu falo, ele era carente de algumas questões. E uma delas é essa, do retroativo. O Everton Rocha aprimorou, mas ainda deixou isso de fora. Só que agora ela vai para a Câmara. E lá na Câmara nós temos o Pompeu de Matos, que é nosso parceiro aqui agora, que ouve o povo. E o Pompeu de Matos, no projeto dele, tem. Então, nada impede dele colocar uma emenda especificando isso aí agora, tá? Pergunta? Então, nada impede dele especificar. Então, o que a gente está fazendo é criar um link e hoje tem um diálogo. O que faltou na margem foi esse diálogo. Por exemplo, o Paulo Paim votou contra da margem. E brigou para a gente manter a margem agora. Por quê? Porque eu consegui convencê-lo. Tá? Tudo é questão de diálogo. Política se faz com diálogo. Não se faz com ideologia. Então, o que eu posso dizer para vocês é a gente está no caminho certíssimo. O Brasil vai mudar. A gente vai conseguir fazer as coisas para esse povo, mas de forma coerente. Eu brinco. Lá, nas cadeiras, são feitas para homens, não para moleques. E a gente está conseguindo separar o joio do trigo e trazer os verdadeiros homens para lutar junto com a gente. Os políticos, senadores e deputados estão nos ouvindo, tá? Eu estou conseguindo ser a voz de vocês. Eu sou um advogado e advogado faz isso. Ele representa quem ele defende e eu estou representando vocês. Pergunta? A Jéssica perguntou, mas a Maria Helena, se vai alcançar os servidores municipais. O Maurício perguntou se vai alcançar os funcionários estaduais. Ó, a Jéssica, a Maria Helena e o Maurício perguntaram se vai alcançar servidores estaduais e municipais. No texto da redação ali, ele não foi claro. Ele não foi claro e precisa de aprimoramento. Mas, ao meu ver, a partir do momento que ele fala servidores, ele está alcançando. A não ser que ele fosse específico só para a Lei 8.112, aí ele só alcança os servidores públicos federais, tá? No texto final ainda não foi feito. O texto final não foi elaborado. Só a partir desse texto, que mais ou menos 48 horas, que eu vou poder responder isso. Mas, a princípio, eu acredito que sim. A única coisa que ficou faltando, duas coisas que ficou faltando para ser perfeito, foi a margem e o retroativo. Fora disso, estamos na luta. Júlio César perguntou, por favor, como vai ficar a margem? Júlio César perguntou, como vai ficar a margem? A margem é o seguinte, o Lazier Martins incluiu uma emenda pedindo a margem, hoje a gente conseguiu, de certa forma, incluir suspensão e margem no mesmo dia no Senado. Só que a margem foi excluída de novo, ainda não deu tempo de articular com os senadores. Tá? Mas hoje a gente ganhou 7. No dia da votação só tinha 2, só o Lazier e o Vanderlan. Hoje nós temos 7, 5 a mais. Paim, Marcos Duval, muita gente veio a mais a favor da margem. Então a gente vai conseguir aprovar. Vai para o Senado e lá no Senado a gente tem quem lá? Quem? Capitão Alberto Neto. Isso aí, a emenda está pronta, gente. A emenda está pronta. Vou conversar com ele, ver se precisa de alguma articulação, se eu posso ajudar nessa parte jurídica, mas a emenda está pronta, prontinha. E a gente ainda tem um plus aí. Nós temos um segredinho que a gente ia contar hoje, mas hoje está muito afoito, vamos deixar para amanhã. Na live de amanhã eu conto esse segredinho da margem, que a gente tem mais uma coisa ainda para a gente pressionar e mostrar para o Senado que o povo quer. Mais pergunta? A Débora perguntou, e o 14º? A Débora perguntou, e o 14º? Gente, isso aqui eu quero mostrar para vocês, sobre o 14º. Eu quero mostrar para vocês o tanto que nós juntos somos heróis. Vocês lembram que eu falei que hoje eu tinha uma reunião com o Paulo Paim? Quem lembra aí, quem assiste, lembra. Então, eu tive uma reunião com o Paulo Paim e ele declarou total apoio ao 14º. E, inclusive, pediu para me mandar o texto da PL para a assessoria jurídica dele. Então, tá aqui a prova, ó. Paulo Paim, senador Paim. Olha o arquivo do Word que eu mandei, ó, ideia legislativa. Ó, e qual que foi a resposta dele? Gratidão.
Sabe por que gratidão? Porque quando se fala de aposentado, pensionista e servidor, ele é um cara que ficava gritando lá no Senado, no Congresso, sozinho. Pouco se ouvia falar. Hoje, ele viu que ele tem com quem contar. Entenderam? Eu consigo trazer isso aqui para repassar para ele. Então, a resposta dele para mim foi gratidão. Gratidão. Vocês entendem o que é isso? Gratidão. Isso é, assim, é algo surreal. Ninguém imaginava isso há mais de 30 dias atrás, que esse canal não existia. Então, por isso que eu te falo, se inscreve aqui no canal, que é isso que me dá força. Gente, foram mais de 3 milhões de visualizações esse mês, num canal novo, recém-nascido. Entenderam? Então, isso é o que está nos dando força. E a resposta que nós temos para o Paim, para o Everton aqui, teve gente que foi lá e xingou ele. Mas hoje a resposta para essa galera, para o Lazier, que tentou incluir a margem lá, o Capitão, o Pompeu, o Luiz do Carmo, essa resposta que nós temos para eles hoje, e para quem votou a favor, e foi muita gente, a resposta hoje é gratidão. Tá? Vamos apontar o dedo quando fazem contra, mas vamos agradecer quando fazem a favor. E um que a gente também tem que agradecer, que eu nunca imaginei que eu ia falar isso na vida, e hoje eu falo com o maior prazer, porque eu não tenho ideologia. Rodrigo Maia, parabéns, Rodrigo Maia, você deu uma bola dentro demais. Você está ajudando os aposentados, pensionistas, servidores e deficientes, está comigo, tá? A Jéssica perguntou, beneficiário do BPC. A Jéssica perguntou se o BPC é alcançado. Gente, o BPC, infelizmente, ele é incompatível com o consignado. Geralmente, o BPC ele é regido pela Lei 8.212, ou 212, exato. 8.212. Então, o BPC está previsto ali. Ele é uma assistência social. Vocês têm que entender que tem diferença entre previdência social, que é aquela que você paga, e assistência social, que é aquela que você recebe, independente de pagamento. Qual que é o problema? Qual que é a diferença? A previdência é um direito adquirido, você paga para ter. Então, ninguém pode te tirar. Você tem e ninguém te tira. E a assistência social, essa não. A assistência social, do mesmo momento que você tem, em qualquer momento eles podem te tirar. É assim que a lei age. Então, para a gente mudar tudo isso, vai ser com tempo. Com tempo, tá? Mas, então, ela é incompatível com o consignado. Infelizmente, ele não entra aqui nessa questão, tá? Ele não entra nessa questão. Foi os aposentados e pensionistas e servidores, tá? Então, infelizmente, o BPC não está dentro desse grupo aqui que foi beneficiado. Fran, pergunta? Tem mais pergunta, não? Não, tem mais pergunta que tem um pessoal que vai para a Câmara e depois vai voltar para o Senado de novo. Ó, quem que é que perguntou? A Ana Elizabeth. A Ana Elizabeth perguntou, vai para a Câmara e volta para o Senado? Provavelmente sim, e votamos. Gente, foi assim, ó. Votou. Agora, vai para a Câmara. Lá na Câmara a gente tem um apoio maciço. Se ele for aprovado do jeitinho que está, aí não tem nem o retroativo e nem a margem não apresentar as emendas, porque lá tem que ter emenda. Quando tem emenda na Câmara, volta para o Senado, depois vai para o presidente. Se a gente acatar o texto do jeitinho que está e falar, não, vamos aprovar logo, vamos deixar quieto, e vamos deixar a PL do capitão vir, sem emenda, aí sim. Então, num próximo vídeo, eu queria que vocês me explicassem isso. Porque daqui eu consigo falar para o capitão, eu consigo falar para o Rodrigo Maia. O que é melhor agora nesse momento? A urgência em suspender e deixar correr, e depois a gente aguarda a PL do Pompeu vir, ou já apresentar uma emenda para isso voltar para o Senado? Isso é algo a gente se pensar. Ó, processo se faz com estratégia. O advogado aqui está consultando aos seus clientes aí, aos seus parceiros aí, a quem ele defende aí. O que seria melhor? Vamos aprovar isso logo, da forma que está, que eu expliquei para vocês, ou a gente tenta incluir a margem, mas eu vou dizer uma coisa, a margem da forma que está, a gente corre risco de perder de novo.
precisamos de mais apoio dentro do Senado, tá? 7 senadores é menor do que 81. Nós precisamos de mais apoio dentro do Senado. Nós precisamos convencê-los de que a margem é necessária, tá? A margem é necessária, beleza? Então, falta articulação e, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa articulação. Quem sabe eu vá até lá para convencer eles, se bem que agora é período de pandemia, eles não estão nem trabalhando lá. Mas pelo telefone aqui a gente consegue fazer o que foi feito hoje. Vocês não têm noção da luta. Eu perdi a voz de tanto falar no telefone. Eu estou aqui porque hoje foi o telefone o dia inteiro. Foi com o assessor de um, foi com o deputado, foi com o senador, foi com algum assessor ali, e hoje foi isso. E ainda com a minha mulher, para ela ter paciência comigo. Até uma Palha falou assim, para todo mundo dar um joinha para fortalecer o canal. Ó, até uma Palha pediu para todo mundo dar um joinha para fortalecer o canal. Pediu para se inscrever também, que isso dá mais força. Fortalecer a live. E para fortalecer a live também. Vocês têm noção do que é isso? Tá? Vocês têm noção que a gente está fazendo história? Me digam. Eu quero que vocês me digam com toda a sinceridade. Quando foi que vocês viram a última votação a favor de um aposentado, pensionista ou servidor? Se vocês não lembram, o congelamento de salário foi rápido. Obrigado, amor. O congelamento de salário foi rápido. Rapidinho. O que foi? Sebastião Seba. O Sebastião Seba está aqui sempre. Doutor, passa a relação dos 17 que votaram contra. Então, eu vou ver se eu consigo a relação de todo mundo que votou contra, tá? Mas eu vou passar. Mas, pelo amor de Deus, ninguém vai lá xingar eles. Por quê? Porque se eles foram contra agora, eles podem ser convencidos do contrário. Gente, aqui é diálogo. É diálogo. Se você incitar a raiva, ele vai votar cegamente. O Everton precisou de muito diálogo para a gente conquistar ele. E ele agora está do nosso lado. E eu ainda vou convencer ele que a margem é boa. Confia em mim, eu acho que vocês confiam em mim. Senão não teria chegado a 5 mil pessoas me assistindo, 5 mil lives. Eu sei que vocês confiam em mim. Então, por favor, se você está inscrito aqui no canal, não xinga ninguém. Lembra, mas com educação, sem polarização e sem ideologia. Se votou contra e você não gostou, você vai lá e fala, cara, infelizmente aquele voto seu me prejudicou. Por favor, entenda melhor a margem. Entenderam? É isso que a gente precisa. A gente precisa de inteligência. Está faltando muito na política inteligência. Está muito polarizado e, infelizmente, se tornou um circo de horrores. Falta pessoas boas. E olha só que essas pessoas boas estão vindo para o nosso lado. Ou vocês já viram tantos políticos se articulando a favor dos aposentados e pensionistas? Vocês já viram isso? A resposta nossa se deu, desculpem, a resposta nossa se deu pela margem. A negativa da margem estremeceu o Senado. Ou vocês não viram que foram 2 dias para uma pauta morta esquecida entrar? Porque, opa, o povo está unido. E quem é que está unindo o povo? Vamos pensar um pouquinho? Tá? O povo está unido. E eles têm medo disso, gente. Eles têm muito medo. Se inscrevam no canal, isso aqui me dá força. Não é porque eu preciso de dinheiro de canal, não, gente. Me entende. Isso aqui me dá força. A hora que eu converso com um político, eu falo, olha, eu tenho 3,5 milhões de visualização, o Felipe, o Milton, o João, dá uns 12 milhões de visualizações por mês. Que político que vai contra a gente? Vamos pensar um pouco, gente. Vamos pensar, vamos entender que isso aqui é muito maior, muito mais forte, muito mais grande do que a gente jamais imaginou. Pergunta, mano? Joselaine perguntou, servidores inativos? Sim. Servidores inativos equiparam-se aos aposentados, tá? Sim, os servidores inativos, sim. Tranquila essa resposta. Tem mais? Ana Campos perguntou, quando começa a suspensão? A Ana Campos perguntou, quando começa a suspensão? A gente precisa ainda de Câmara e presidente, tá? Então, assim, se Deus quiser, se tudo der certo, vamos torcer para esse mês ainda, finalzinho do mês, tá? Então, vamos torcer e vamos manter a pressão. O político trabalha sob pressão, tá? De forma ordeira, organizada e educada. O político trabalha com pressão. Vamos manter a pressão,
Agora é hora de pressionar o Maia. Maia, não esquece da gente. A suspensão está lá. Rodrigo Maia, não esqueça da gente. A gente está lá, tá bom? Ó, olha só, peraí. O Everton acabou de me mandar aqui, ó. Destaque aprovado. 47 votos, sim. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. E ainda colocou aqui, ó. Selva. É o cara que vocês xingaram que está aqui ajudando hoje. Ó. Destaque aprovado. 47 votos ao vivo. Entendam. Aqui é uma forma de fazer política de forma inteligente. É um advogado não xinga o juiz nunca. Um advogado que xinga o juiz, ele é burro. Você imagina eu num tribunal, olha só, quem que julga? São eles, senadores e deputados. Aí, imagina eu num tribunal, eu chego para o juiz e falo, juiz, mas você é burro, hein, seu babaca. Vamos esperar o resultado da sentença? Vamos? Vamos esperar? Um advogado inteligente nunca xinga o juiz. Ele convence o juiz. Ele convence o juiz. Então, vocês todos são advogados junto comigo. E outro, o advogado orienta o cliente nunca xingar o juiz, tá? É mais fácil o advogado mandar o cliente calar a boca do que o juiz. Por quê? Porque quem dá sentença é o juiz, não é o cliente. Ô, Sandro, manda um beijo para a neta da Odete, que ela tem uma neta autista de 9 anos. Odete, um beijo para sua neta autista, peça princesinha azul, tá? Um beijo, parabéns para o Romário hoje, que garantiu o dia da Odete, tá? Da sua netinha, viu, Odete? Olha só, a gente tem que ir aos poucos. Mais para frente, vamos ver se a gente consegue aprovar, e já tem até um projeto, tá? Vamos ver se a gente consegue aprovar a redução da carga de trabalho para os servidores que têm filho autista, têm filho deficiente, que necessita. Reduzir a carga de trabalho sem reduzir o salário. Só que a gente tem que esperar a pandemia passar, né, gente? Vamos, convenhamos. Pergunta, Fábio? Doutor Sandro, só pensionistas do INSS têm direito, Kátia? Não, pensionistas Lá o texto fala aposentados e pensionistas. Ele não mencionou o termo INSS, tá? Aposentados e pensionistas em geral, tá? Mas ainda reitero, a gente tem que esperar o texto final para poder entender, tá? Kátia, abraço para você. Foi a Kátia que perguntou isso, tá bom? Vai me passando pergunta que eu não estou aguentando falar não, que eu estou sem voz. Foi o dia inteiro hoje, telefone. Cara, eu fiquei quase 1 hora com o Paulo Paim no telefone. Hoje, Marcos Duval, Fabiano... eu esqueci de agradecer. Fabiano Contarato, gente. Vamos agradecer esse cara. O cara já elogiou o 14º pra gente. E a votação do cara lá foi assim, ó, um sabão em cima daqueles que votaram contra. Vamos agradecer esse cara, porque o cara merece. Eu acho que o Everton tá assistindo a live aqui, ó, porque ele mandou aqui, ó, uma figurinha aqui de selva aqui pra gente. O Everton, se você estiver assistindo, cara, parabéns, tá? Parabéns, mas parabéns mesmo, tá bom? Tá indo tudo bem, gente. Tá indo tudo bem, graças a Deus. Dá uma reforçada. A gente está mudando a forma. Tem uns perguntando assim, dá uma reforçada de novo, Anadélia. Os servidores municipais estaduais, ela está com dúvida. Ó, a Anadélia está na dúvida de novo. Servidores estaduais e municipais, geralmente, tem regramento próprio. Mas quando uma lei federal, ela alcança, ela pode alcançar esses servidores também, aí ela se torna uma lei nacional. Peraí, deixa eu explicar, porque é muito juridiquês. Uma lei federal só alcança os entes, órgãos e servidores federais. Uma lei nacional, que é diferente, alcança o Brasil inteiro. Então, essa lei, pela redação, eu colocaria ela no âmbito nacional, ela alcança todo mundo. Então, eu acredito que os servidores, sim, vão conseguir. Gente, vocês têm noção do que é ser lutar? Se abandonar um escritório de advocacia na mão dos seus sócios, você deixar os seus clientes de lado e ficar falando, o Estado tal conseguiu, o Estado tal conseguiu. Gente, vamos brigar pela suspensão, vamos conseguir. Hoje eu consegui o contato com o senador tal, eu consegui tal. E, de repente, está vindo aqui e fala, gente, está virando realidade. Eu estou até afoito e sem voz. Vocês têm que entender o coitado aqui, que é humano e que está doente ainda, tá? Eu não estou nem bem de saúde. E tudo isso foi feito. Então, gente, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela confiança de vocês. Pergunta, Franca, eu não estou conseguindo falar muito, não. Maria Lúcia perguntou, eles
quer saber sobre o 14º, se vai entrar também. Maria Lúcia perguntou sobre o 14º. Quem chegou agora, eu vou falar sobre o 14º. Ó, a gente apresentou a ideia legislativa, foi tempo recorde, já foi para a CDH e ela já está na mão do Paulo Paim. E hoje eu tive uma reunião com o Paulo Paim. E o Paulo Paim falou, doutor, estou com tanta urgência de colocar isso em votação, mas com tanta urgência de colocar isso em votação, que eu preciso, me manda o texto pronto que você já tem. Você é advogado, eu confio. Me manda aí o texto que você já tem, que eu só vou passar para a assessoria. E tá aqui a resposta dele, texto mandado, tá? E a resposta dele foi essa aqui de baixo, ó. Gratidão, tá? Gratidão. Então, o que eu digo? Gratidão é toda nossa. Gratidão é toda nossa de saber que lá dentro tem gente que está nos ouvindo, tá? Acabou esse negócio de aposentado e pensionista esquecido. Se inscreve no canal. Valdenir Firmino está agradecendo os senadores que votaram a favor dos aposentados. A Valdenir Firmino... O Valdenir? Desculpa, gente. Valdeir. O Valdeir Firmino está agradecendo os senadores que votaram favoráveis, tá? Agradecendo todos que votaram favoráveis, tá bom? Então, parabéns. Alguém ali dentro me decepcionou, que foi o Álvaro Dias, eu gostava muito, mas a gente tem que convencê-lo do contrário na próxima. Falta diálogo, falta ele sentar com a gente e ser convencido, tá? Ali, ele é mais um dos 81 juízes que precisa ser convencido. Nunca se xinga um juiz se convence, tá? Então, a todos que votaram a favor, se você é um político que votou a favor, um senador que votou a favor e está ouvindo, sinta-se abraçado por 35 milhões de brasileiros nesse momento. Tá? Selma Lima perguntou, doutor, vai ser suspenso quem recebe o mínimo? Selma Lima perguntou, doutor, vai ser suspenso de quem recebe o mínimo? Sim. Aqui não tem limite e nem cotas, por exemplo, vai ser de um ou de outro, vai ser geral, tá bom? Todo mundo, independente do valor que você recebe, vai ser suspenso, inclusive o salário mínimo, tá? Mais pergunta? Eu tenho que agradecer o Jobber. Meus parabéns, senador Paulo Paim. O Jobber está agradecendo o Paulo Paim e a palavra que eu retribuo para ele é a mesma que ele mandou para mim. Gratidão, tá? Gratidão pelo que está sendo feito aqui. Muito obrigado, tá? Olha, eu não olho partido. Eu não me importo com partido. Eu não me importo se uma ou outra vez ele já votou contra. O que me importa é aqui, na causa. Nessa causa, eu só tenho uma coisa a dizer. Gratidão. Ele lutou e lutou muito, incansavelmente para ajudar a gente a chegar nesse resultado. Olha só. Aqui, ó, foi em tempo real. Ele questionou aqui, ó. Aqui, ó. Ele questionou o relatório e falou, ó, tomara que o relatório volte e fique adequado. E eu lhe falei, ó, tá adequado. Ó, a Marilene me mandou aqui um WhatsApp aqui, dizendo que tá chorando em casa. Isso é bom demais, gente. Vocês têm noção da gratificação, da gratidão que é para um cara, para um advogado, conseguir um resultado desse, um cara que ama o que faz, um cara que ama lutar pela justiça. Isso é bom demais, gente. Não vou deixar de ser advogado nunca na minha vida. E aí, amor, tem mais? Quando será votada a margem do orçamento? Quando será votada a margem? Era para ser votado hoje. O Rodrigo Maia queria votar a margem hoje. Só que a votação na Câmara já estava com pauta definida, ele não conseguiu. Mas bem provável que logo vai ter uma votação. Ó, teve um aqui que eu esqueci da gente agradecer, gente. Desculpem, eu esqueci de agradecer ele. Viu? Deixa eu achar aqui, ó. Tá? Ó. Olá, amigos e amigas. Eu fui o relator da medida provisória 936, uma medida provisória que cuidava da preservação de emprego e renda para os trabalhadores. E ali, nós decidimos incluir temas vinculados ao crédito consignado. De que maneira? Primeiro, suspendendo parcelas do crédito consignado para trabalhadores contaminados pelo coronavírus ou trabalhadores demitidos, assim como
reduzindo parcelas do crédito consignado naqueles que tiveram seu salário reduzido. Também ampliamos a margem de 35% para 40% durante o período de calamidade pública, para quem precisasse dessa crise. Infelizmente, o Senado Federal retirou essas propostas. Eu preparei um relatório para o projeto do deputado capitão Alberto Neto e vou lutar para votar esse projeto imediatamente, protegendo aposentados e as pessoas que precisam desse crédito, dessa alternativa mais barata para enfrentar esse período tão difícil. Eu conto com o apoio de todos vocês. Respondeu, galera? Vamos agradecer o Orlando Silva, que já falou que a votação é iminente. Iminente, mas iminente mesmo. Ele vai tentar, ao máximo, colocar o mais rápido possível. Ó. Marina Moura perguntou se podem recorrer. Marina Moura fez uma pergunta top. E que, ó, vou mandar um abraço para o Lucas, pessoal. Agradece o Lucas, que trabalha com o João, que já tinha me feito essa pergunta. Os bancos podem recorrer? Não, tá? Os bancos podem tentar aqui não é processo, é processo legislativo. Então, aqui os bancos, o que eles podem tentar é convencer os deputados, porque os senadores eles já perderam, tá? Os senadores, nós ganhamos aqui agora. Da mesma forma que a gente perdeu a margem, agora a gente ganhou a suspensão. E, verdade seja dita, todo mundo sabe que eu brigo ainda mais pela suspensão do que pela margem. Isso é fato. Mas aqui não cabe recurso. Aqui não cabe palpite dos bancos, tá? O fato é que essa lei, vindo a ser aprovada, tem um instrumento que ele pode buscar na justiça e vai para a mão do STF, que chama ação de inconstitucionalidade, tá? No processo legislativo, na nossa lei aqui, nessa lei, não. Nesse projeto de lei, se virar lei, essa aqui não tem recurso. O que ele pode fazer é, no futuro, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas é difícil ele conseguir essa suspensão. Vamos convenhamos. E outra, de processo judicial eu entendo. E hoje, com essa repercussão que a gente está tendo, se for para a mão do STF, a gente briga com o STF também. Não é problema não. Tá? Se a gente está conseguindo aqui com o Senado e com a Câmara, por que não convencer lá? Tá? Tem argumentos jurídicos. Tá? Não pense que eles são mais inteligentes ou menos inteligentes que a gente. São só colegas de profissão. Não são nem mais nem menos que eu, que sou advogado. Pode ter certeza. Eles conhecem o direito e eu também. A única coisa é que eles têm um cargo maior, mas não são nem mais nem menos. Então, se for preciso da gente fazer uma defesa lá, a gente faz essa defesa. Pergunta, amor? Acabou a bateria da esposa, viu? Eu acho que o trem já está, como se diz, acabou em todos os sentidos, inclusive do cansaço também, né? Mas, galera, eu acho que deu para responder bastante coisas, né? Ó, Santos, sabemos que você está com o povo. Renata Alves, obrigado, Renata. Você ligado. Doutor, já então, bateria, não entendi. Tá rápido, tem muita gente, graças a Deus. Ó, por favor, me ajudem a crescer esse canal para mim ter mais força lá. Vocês estão vendo o efeito disso? Vocês estão vendo o reflexo disso aqui? Há quanto tempo vocês não comemoram uma lei em prol de vocês? Tá? E nesse mês, embora nem tudo deu certo, a gente já comemorou 2 vezes. A gente comemorou a aprovação da margem lá na Câmara e a gente chorou da rejeição aqui no Senado. Mas não quer dizer que acabou. A gente continuou lutando. A gente repôs aqui a margem no Senado com o senador Lazier. Chorou de novo com relação à margem, mas conseguimos a suspensão aqui. Agora nós vamos inverter. Mas o que eu quero dizer para vocês é que de lá para cá e daqui para lá, nós estamos começando a ter sintonia. E é só o começo, a gente está aprendendo junto. Imagina depois que a gente já se conheceu bastante para cobrar de lá e de cá. Quando o assunto for aposentado, pensionista e servidor, eles vão querer ouvir o advogado. E pode ter certeza que eu vou estar em favor de vocês. Caldeir Rodrigues perguntou, suspensão de quantos meses? Caldeir Rodrigues perguntou, suspensão de quantos meses? Olha só, era 3, foi para 4 e ficou. Só que teve até uma emenda pedindo 8, mas por enquanto é 4 meses. 4 meses, 120 dias, graças ao Everton Rocha. Vamos agradecer o Everton Rocha, aquele que muita gente foi lá
deselegantemente e brigou com ele, o que vocês tinham que ter feito era, olha, nós precisamos da margem educadamente. Mas aquele mês que vocês brigaram com ele, veio aqui e aumentou para 4. Então, por enquanto, é 4 meses. Cabe emenda na Câmara? Cabe. Então, é aquela pergunta. Vamos deixar como tá ou vamos emendar para voltar para a Câmara? Não sei, tá? Não sei. Mas mesmo que a gente emende lá, voltar para a Câmara para perder, não perde. A Câmara só volta para as emendas. Então, nós temos 2 chances. Olha só, entendam o papo de advogado. A orientação do advogado. Nós temos 2 chances. Ou perde tempo tentando ganhar mais, ou ganha tempo com o que já tem para votar logo. Entendeu? Perder. No Senado, a gente não perde mais. O problema é a Câmara agora. Marcelo. Temos que convencer 513 juízes na Câmara. Não, eles são juízes. Porque eles vão julgar. Então, é 503 juízes mesmo, tá? E deputado. Né? E juiz. Marcelo Pinheiro perguntou, pensionista federal tem direito? Pensionista federal, sim, tem direito. Eu reitero aquela questão. Tem um pensionista federal, que é do INSS, que é uma autarquia federal, e o pensionista servidor público federal. Sim, esse 100% de certeza que vai entrar. Mais pergunta? Cristina perguntou, para o mês de julho vai dar a suspensão do consignado? Cristina Lemos perguntou, para o mês de julho vai ter? Depende. A gente tem que aprovar ainda, tem Câmara para passar, tá? A gente não pode contar com o ovo na galinha, né? Não pode. Então, assim, não está ainda definido. Mas a gente ganhou uma batalha, gente. Se não tivesse ninguém acompanhando o processo legislativo e falando, cobra ele, convenhamos, se ninguém tivesse chumbado o Everton, não estou falando não, mas se ninguém tivesse chumbado ele, hoje não tinha sido votado. Então tem que ter alguém para mostrar, agora, é ali que está o caminho, está indo bem. Claudeir Rodrigues falou gratidão, Everton. Claudeir Rodrigues, gratidão, Everton. Galera, aquelas mesmas pessoas que foram lá nas mídias sociais do Everton, volta lá e fala, Everton, nós ainda precisamos da margem, mas muito obrigado pela suspensão, tá? Galera, o pessoal das financeiras não gostou muito da questão da suspensão, isso é fato. Então tá. Então o Everton achou que a margem era só as financeiras que estavam brigando. Agora vocês que são aposentados, pensionistas e servidores, vão lá e vão mostrar o contrário para ele. A gente convence com diálogo, agora é hora de diálogo. Vai lá para agradecer, tá? Eu já estou agradecendo aqui de imediato. Adroaldo, tamo junto, obrigado. Se você estiver assistindo a live aqui, tamo junto, tá? Obrigado por ter dado esse apoio. Claudete Maciel perguntou, tem direito à suspensão consignada? Sou aposentada por invalidez. A Claudete Maciel perguntou se os aposentados por invalidez também terão a suspensão do consignado. Sim, exatamente. Sim, tem direito, tá? Perfeito. Mais? Funcionários municipais levam essa lei. Funcionários públicos municipais eu já respondi, eu acredito que sim, mas a gente tem que esperar o texto final. Mais? Militares também. Militares também, a mesma coisa, tem que esperar o texto final, mas, ao meu ver, militar já entrou, tá? Ao meu ver, sim. Cristina Lima perguntou, o presidente Bolsonaro pode vetar? Que pergunta foda! Tá? Quem que perguntou? Cristina Lima. A Cristina Lima perguntou, o Bolsonaro pode votar? Vetar, desculpa. Bolsonaro pode vetar? Se vetar, eu vou dar um tapa na orelha dele. Não é possível, gente. É para ajudar o povo. Eu não acredito que ele vai vetar, não. Ele pode. Mas o lance é que se ele vetar, o Congresso derruba. Tá? Então, vamos entender que a última palavra aqui pode, mas não é certa que é só do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro for contra vocês, a Câmara e o Senado, como a gente já demonstrou que está com maioria absoluta, pode derrubar o veto do Bolsonaro. Mas eu acredito que ele não vai vetar, não, tá? Tudo é uma questão de bom diálogo, tá? Então temos que, se bem que o líder do governo foi contra, isso foi uma sacanagem do caralho, me perdoem a palavra, tá? Mais pergunta? Vanessa Lima, e os retroativos? Os retroativos, o projeto do Pompeu de Matos tem os retroativos, tá? O Pompeu de Matos, que é do mesmo PDT que o Everton,
tá? Eu não entendi o porquê o Everton não colocou os retroativos, mas já foi bom demais, porque ele já aprimorou e muito. Mas o Pompeu de Matos, que é do PDT, ele que tem um projeto que tem os retroativos. Então, nós temos duas opções. Ou deixa como está, vota na Câmara e vai direto para o Senado, ou a gente já faz uma emenda, a gente pede para o Pompeu já fazer uma emenda. Hoje a gente já tem esse poder. Olha que maravilha e que boa notícia. A Marta perguntou, tô torçando, mostra a esposa depois. A Marta pediu para me mostrar a esposa, eu já mostrei minha filha. O dia que a gente conseguir aprovar, eu vou mostrar ela, tá? O dia que conseguir aprovar, tá bom? Tá bom? Mas primeiro vocês têm que agradecer ela também, né? Ela tá tendo uma paciência do cão comigo. Vocês têm que agradecer. Ela tá brava comigo já, porque eu só fico pensando em vocês agora, porque aqui em casa mesmo, até minha filha tá brava comigo. E outra, tem que agradecer também o pessoal do meu escritório, que tá aguentando a bronca sem mim, tá? Vamos agradecer o pessoal do escritório, que eu tô meio que abandonando eles, e tem cliente bravo comigo, tá? Tem cliente muito bravo comigo, eu tô pedindo desculpa pros clientes todo dia, tá? Eu tô tendo que mandar a live para eles e pedir desculpa todo dia, porque tem cliente que quer falar comigo e só comigo. E não quer falar com os outros, mas tá tendo que falar com os outros, porque tá difícil de falar comigo, tá? Pessoal, vamos descansar? Vamos descansar, que o dia hoje foi punk, foi fora. Vamos descansar. Eu agradeço demais. A palavra hoje para definir tudo isso é gratidão. Gratidão pela confiança que vocês estão tendo em mim. Só posso dizer gratidão, tá? Eu espero que ficou claro para todo mundo, tá? Não se esqueçam, gente, se vocês se inscreverem no canal, vocês me dão mais força, tá? Muito mais força. Então, a palavra de hoje que eu só posso dizer é gratidão, tá? Gratidão por tudo isso que vocês estão fazendo. E a palavra que eu sempre deixo no final é: juntos somos mais fortes, tá bom? Juntos somos mais fortes e a gente vai conseguir. Eu tô mandando um beijo para Leila Tornier. A minha esposa mandou um beijo para Leila Tornier, tá? Mandou um beijo para Leila Tornier e logo você vai ver ela aqui, tá bom? Gente, estamos juntos, tá? Juntos somos mais fortes. Foi uma batalha vencida, mas a guerra ainda não terminou, não, tá? A questão é que a gente nunca vai deixar de lutar. Se não tivesse ninguém aqui perseverante, a Margem já tinha morrido. Não morreu. Se não tivesse ninguém aqui perseverante, essa suspensão também não teria sido votada. Então, nunca vamos deixar de lutar, tá bom? Hoje vocês têm um advogado para acompanhar o processo legislativo. Fechou? Pessoal, fica com Deus, que agora é hora de descansar, que eu não comi, foi nada hoje, tá bom? E cabeça tá doendo, o corpo tá doendo, tá? Fiquem com Deus. Abraço, viu?